Bom dia, irmãos! Tudo bem? A paz do Senhor! Espero que vocês estejam bem aí na sua casa. Vamos continuar em casa, mas vamos receber os cultos gravados, tá? Nós vamos dar início ao nosso culto. Então chama toda a sua família para vir adorar ao Senhor, para vir cultuar ao Senhor. E para começar o nosso culto, nós vamos dizer que nós amamos ao Senhor. Nós vamos falar com Deus neste momento. O culto vai estar orando para darmos início a este culto de adoração ao Senhor. Oremos. Pai de amor, soberano, estamos diante da tua presença. Te agradecemos mais a oportunidade de falar contigo. Te agradecemos a tua misericórdia, o teu amor em nossas vidas. Amém. Senhor Deus, abençoe esse culto. Senhor Deus, abençoe essas músicas que cantadas, a mensagem que vai ser falada. Senhor Deus, que o Senhor possa dar cada um, Senhor Deus, para as orações, Senhor Deus. Sabendo que a saudade é grande, estamos reunidos, mas logo estaremos juntos, Senhor Deus. E que esse culto, esses vídeos gravados, possam o coração de cada irmão que está em casa, Senhor. Amém. Abençoe tudo que foi feito aqui. Que seja para nós o teu poderoso nome. Só que eu te faço, em nome de Jesus, para o teu sempre. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor? Vamos convidar toda a família? Levanta desse sofá, vem adorar conosco. Você que está aí no seu lar, vamos reunir todo mundo e dizer que esta é a hora da adoração ao Senhor. Vem! Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessa o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem para adorar. Vem, assim como está, vem. Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Dizer que a nossa casa é uma casa de bênção, que seu lar seja um lar de bênção do Senhor. Não vamos nos esquecer, irmãos, que estamos no período de missões, de campanha missionária. E que no dia 12 é o levantamento da nossa oferta, tá? Vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. O Everton colocou aí no grupo toda a conta
conta, todo o número, para os irmãos estarem fazendo depósito. Se você tem alguma dificuldade, pode entrar em contato com o Everton, porque ele vai até você, ele vai achar uma estratégia para que você possa contribuir com a obra do Senhor, tanto em missões como nos seus dízimos e ofertas, tá, irmãos? Não vamos deixar que a nossa fidelidade do Senhor se apague nesse momento. Nós precisamos manter a obra do Senhor, tá? Os compromissos da igreja do Senhor. Então esse é o momento nosso, quanto igreja do Senhor, de fazer os nossos dízimos, a entrega do nosso dízimo. Tudo que Deus deu de bom para nós, nós temos a oportunidade de devolver através dos dízimos e nossas ofertas. Não se esquece, dia 12 é o dia do levantamento das nossas ofertas. E vamos declarar que a nossa casa é sim uma casa de bênção do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pai, nós entregamos este momento de louvor e adoração ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo neste momento de tribulação, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada pessoa que está ouvindo este culto, ó Deus, agora no nome de Jesus. Pai, entrega os nossos enfermos da nossa igreja no teu altar. Que o Senhor venha cuidar de cada um deles, ó Deus. Entrego também, ó Pai, todas as grávidas, a Viviane que acabou de ganhar neném também, ó Deus. Que o Senhor venha cuidar de cada detalhe, ó Deus, da vida delas, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é para nós, ó Pai, por todo o amor do Senhor
derramado naquela cruz através do teu Filho Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Entregamos também o dízimo, as ofertas no altar do Senhor, que vão ser levantados, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, dar sabedoria ao Senhor, do Senhor para o nosso pastor, ó Deus, para administrar os nossos bens, a todos os envolvidos. Possam estar administrando, ó Deus, todos os dízimos, ofertas, que seja para a honra, glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tchau, bom dia. Agora nós vamos ficar com uma palavra abençoada. Nós vamos ouvir neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que nós temos de compartilharmos a palavra de Deus nesses momentos difíceis, que estamos passando aí, sem podermos nos reunir no templo, mas podemos nos reunir de outra forma, Vamos compartilhar um texto muito interessante, muito real, que a palavra de Deus nos traz ali no livro de Daniel, que pode nos ajudar a atravessar esses momentos difíceis. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2. É um texto, eu vou estar lendo para os irmãos aqui, de forma mais rápida possível, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Quero ler até o 23. A palavra de Deus diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados e em pedaços, e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação.
Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então esse texto, meus irmãos, mostra que diante de uma situação difícil, né, de calamidade, Daniel mostrou alguns passos aqui muito interessantes, passos que nos levam à vitória diante de uma situação difícil, a qual nós não temos controle, né? Uma das coisas que mostra que nós, seres humanos, somos dependentes de Deus é justamente isso. Muitas vezes nós somos deparados com situações que fogem do nosso controle, né? E quando a situação foge do nosso controle, nós nos sentimos, então, pequenos, nos sentimos fracos, debilitados. E é nesse momento que nós devemos, então, recorrer àquele que pode todas as coisas. Daniel, ele teve uma decisão aqui, uma decisão que mostra, né, o quanto que esse homem de Deus era temente a Deus, né? Ele, nessa situação difícil, ele teve alguns passos aqui interessantes, eu anotei aqui, e para que a gente pudesse meditar nessa manhã, porque nós estamos passando uma situação semelhante, né, de calamidade, e nós devemos então colocar nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no texto, que está aí nos versículos 15 e 16, nós lemos, a fé e a confiança de Daniel mediante uma situação tão difícil, porque o rei estava tão furioso que até mesmo Daniel e os seus amigos, que não tinham nada a ver com isso, iriam pagar também por essa decisão do rei. Ele ficou tão furioso com os seus astrólogos e encantadores lá, que era o que o rei tinha, né, na época, para conceder a ele, né, coisas que ele precisava saber, que ele não sabia. Daniel também fazia parte dessas pessoas, né, que ele tinha como sábios. Então, como aqueles que ele convocou não souberam e deixaram ele irritado, ele decidiu então matar todos, estando isso também no meio Daniel e seus amigos. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que, apesar dessa situação difícil, né, de calamidade, de aflição, Daniel teve fé, né? Ele teve fé e confiança de que Deus iria dar uma saída. A gente percebe isso aqui nos versículos 15 e 16, quando o oficial, né, o comandante da guarda, no versículo 14, chega para preparar os sábios da Babilônia. Daniel dirige-se a ele, né, para matar, né, os sábios. Daniel dirige-se com sabedoria e bom senso, ou seja, Daniel não se deixou levar pela situação, ele permaneceu sóbrio, né, diante disso. E a fé e a confiança em Deus foram exaltadas aqui. Ele pergunta ao oficial: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou todo o motivo, né? O motivo nós lemos já aqui nos versículos anteriores. Arioque então explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Veja a coragem. Apesar dessa situação difícil, né? A coragem, a confiança que esse homem tinha de que Deus iria dar uma saída.
Deus iria dar uma saída a essa situação. Nós também estamos vivendo tempos difíceis. Notícias, né, que nós temos, muitas vezes desencontradas. Alguém fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ninguém tem exatamente a coisa completamente correta, né? Mesmo porque a humanidade está lidando com uma coisa nova, que ela não conhece. Talvez por isso, como eu disse antes, né, quando os seres humanos se defrontam diante de coisa que eles não conseguem ter um controle, vem o pânico, né, vem a dificuldade, vem a aflição. Então Daniel aqui não se deixou levar e a confiança dele permaneceu no seu Deus. Então ele disse para dar um prazo, né? Foi lá, teve coragem de chegar diante do rei, diante da situação. Ele poderia ser morto, né? Do jeito que Deus estava, o rei estava furioso com todos os astrólogos ali e sábios, né? No qual Daniel fazia parte. Mas ele teve coragem de chegar ao rei, pedir um prazo, né, para que ele desse a interpretação, pediu um prazo. No versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então a fé de Daniel estava firmada em Deus, apesar da situação difícil, descontrolada, sem qualquer possibilidade de saída, porque eles teriam que, os magos, né, os sábios teriam que adivinhar, vamos dizer assim, né? Teria que interpretar o que o rei tinha sonhado, e o rei não disse o que tinha sonhado, né? O rei não disse. Certamente, se o rei tivesse dito o que tinha sonhado, os magos teriam inventado alguma coisa, né? Mas ele não disse, era para que os magos interpretassem o que ele tinha sonhado e também o que isso significava. Então era uma situação completamente desesperadora, né, para aqueles homens, né? E Daniel permaneceu com a sua fé de que Deus iria dar uma saída. Então a gente percebe, né, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos lembrar que mesmo numa situação difícil como essa, desesperadora, né, de aflição, o qual se abateu de uma forma de repente, né, sobre todas as nações que estamos vivendo, nós não podemos perder a fé e a confiança no Senhor, sabendo que Ele trará as saídas, mesmo que nós não saibamos exatamente como que será isso, né? Nós precisamos permanecer com essa confiança aí. Nós percebemos na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22, do verso 5 ao verso 8, eu queria ler esse texto com os irmãos, né? A Bíblia chama Abraão de o pai da fé, da mesma forma que Daniel teve fé e confiança no Senhor. Eu vou ler para os irmãos aqui no capítulo 22 de Gênesis, numa situação muito difícil, desesperadora, né, para Abraão ali, né, e a sua família naquele momento. Versículos 5 a 8 diz assim: Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Era uma situação desesperadora, né? Nós conhecemos esse texto, né? Deus pede o próprio filho em holocausto a Abraão. Mas Abraão, apesar dessa situação desesperadora e fora do seu controle, ele permaneceu com a sua fé em Deus, né, crendo até mesmo que Deus poderia ressuscitar o seu filho, né? Aqui no versículo 5, ele diz, né, aos seus servos que ele e o rapaz iriam e depois de adorar eles voltariam, né? Ele usa aqui o verbo no plural, eles voltariam, ou seja, Abraão cria que Deus iria dar um jeito naquela situação. Provavelmente Abraão com certeza não sabia que jeito que seria esse, mas ele confiava que Deus teria saída
para essa situação difícil, né? Do mesmo modo que Daniel estava confiando, crendo que Deus iria dar aqui a solução. A segunda coisa que nós queremos ver nesse texto, aqui no livro de Daniel, é que Daniel não somente teve fé e confiança no Senhor. Às vezes muitas vezes dizemos que temos fé e confiança, mas nós paramos aí. Daniel, ele não parou aí, ele deu um outro passo muito importante numa situação de aflição e calamidade. Ele disse aqui no versículo 17 do texto que nós lemos: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. A segunda coisa que nós queremos ver aqui nesse texto, que é importante para que nós passemos, né, pelas aflições, é a oração. Nós não podemos nos esquecer disso. Não adianta nós dizermos que temos fé e confiança se nós não clamarmos a Deus. Se nós não clamarmos a Deus. Temos visto várias notícias de vários servos de Deus, né, nesses momentos que estamos em casa. E se tem uma coisa que todos que eu tenho visto, aqueles sérios, falam a mesma coisa, é que Deus certamente está trabalhando no meio da sua igreja nesse tempo, para que a sua igreja busque mais ao Senhor, com mais fervor, com mais oração, né? Com mais clamor. Deus certamente quer que o povo dele, uma das coisas boas, né, no meio dessa dificuldade que estamos vivendo, certamente é isso, que nós busquemos mais ao Senhor, que nós rendemos orações a Deus. Deus não precisa das nossas orações para fazer as coisas. A Bíblia diz que Ele é poderoso e todas as coisas estão em suas mãos. Nada foge ao seu controle. Mas, irmãos, com certeza, né, Deus tem nos falado de várias maneiras nos últimos tempos, ali quando nós nos reunimos ali como igreja no templo. Deus tem usado vários irmãos, pastores e missionários para dizer, talvez quase sempre, a mesma coisa, que Ele quer que nós oremos mais. Então, certamente, uma das coisas que tem contribuído para o bem, para o nosso bem, é o fato de nós termos mais tempo para orarmos. Eu digo por minha casa, né, nós estamos orando muito mais, olha, não chega nem perto do que nós fazíamos antes. Todos os dias nós temos reunido pela misericórdia e graça de Deus e buscado ao Senhor oração, reconhecendo que nós não temos poder diante de uma situação tão difícil de lidar com uma coisa tão pequena que a gente não pode ver, né, que tem feito tantos estragos, não somente na área da saúde, mas também na área da economia. Então, como é que nós podemos lidar com... Não temos controle sobre isso. Devemos, então, clamar a Deus. Foi isso que Daniel fez aqui com seus amigos. Ele chamou seus amigos para fazer isso. É muito interessante. É muito interessante nós vermos isso. Daniel, ele não estava sozinho. Ele não se enclausurou. Ele chamou seus amigos. Então, nesses momentos difíceis que nós não podemos estar juntos no templo para adorarmos a Deus, nós podemos chamar a nossa família, aqueles que estão conosco em casa. Nós podemos clamar a Deus dessa forma, até o tempo de Deus nos dar uma saída. Certamente Deus, como diz a sua palavra, Ele usa de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E com certeza a igreja do Senhor tem sido edificada por estar buscando mais a Deus. E se você tem feito isso, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem feito pouco isso, pense nisso. Pense nisso. Daniel aqui, ele não ficou só na ideia de ele ter fé e confiança lá, né? Mostrou isso diante ali diante das pessoas que estavam acima dele no reino que ele estava vivendo. Ele mostrou isso também através da oração. Ele não ficou parado, ele clamou a Deus, ele e seus amigos. Ele e seus amigos clamaram a Deus. Nós percebemos em toda a palavra do Senhor, especialmente no Novo Testamento, que Jesus, ele nos dá vários exemplos de que Deus nos quer orando. Deus nos quer que clamemos a Ele, que reconhecemos que Ele tem a saída.
embora não saibamos muitas vezes exatamente como vai ser essa saída, né? Jesus fez isso quando o ser humano aqui na Terra, ele clamou a Deus nos momentos difíceis e nos momentos fáceis, vamos dizer assim, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Ele clamou a Deus com veemência, né? Ele não deixou de fazer isso. E no capítulo 17 de João, ele nos dá um ensinamento espetacular a respeito da oração. Então, irmãos, eu tenho visto, e é lógico, claro, que eu tenho percebido também que Deus tem mostrado aos teus servos, aos seus pastores, aos seus missionários, que a igreja precisa buscar mais ao Senhor em oração, né? Quem sabe, com certeza, eu creio sim, que Deus está querendo ensinar muita coisa, primeiramente a sua igreja, e é lógico, para o resto do mundo. Saber que as pessoas, por mais bens, os países, por mais força e poder que eles têm, eles não são nada diante de uma ação, diante de uma liberação de Deus, diante de uma liberação. Nós sabemos que Deus tem permitido isso acontecer, mas Ele tem permitido graças a Deus, graças a Ele, graças à sua misericórdia e o seu poder e o seu amor. Ele tem permitido até certo ponto, por enquanto, né? Então, certamente isso vem também para que as pessoas parem um pouco para pensar, para meditar no que elas estão crendo, né? Todas as pessoas, em especial aquelas que não creem no Senhor, aquelas que creem, certamente Deus está dando um ensinamento, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem propósito. Então, com certeza, esse vírus, né, essa situação difícil na saúde e na economia, tem propósito, primeiramente para a igreja, e depois para o ser humano que está longe de Deus e muitas vezes zombando até de Deus. A terceira coisa que eu quero ver aqui, nesse texto, é que Daniel, depois de clamar a Deus, né, em oração junto com seus amigos, ele louva a Deus. Aqui no versículo 17, no versículo 20, né, a partir do versículo 20, Daniel louvou a Deus. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, disse ele. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então a gente percebe aqui que Daniel, ele, depois de clamar a Deus, ele obteve resposta, ele obteve saída. Deus deu a saída a ele. E ele não deixa de ter um coração grato a Deus, reconhecendo a grandeza, o poder, a sabedoria e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Esse texto é um texto espetacular, né, que nos faz lembrar que no meio disso tudo, muitas coisas a gente ouve na internet, né, muitas coisas a gente ouve, principalmente nesses dias, onde até eu que não vejo muito, estou vendo. Então muitas coisas você ouve de vários lados, você ouve coisas boas, e você ouve coisas não tão boas. Aliás, você ouve coisas muito ruins também, a respeito de tudo, a respeito de saúde, a respeito de governo, né? E nós muitas vezes ficamos meio sem saber como agir. Mas esse texto nos ensina que nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos clamar a Deus e ter um coração grato, porque nada fugiu ao seu controle. Daniel diz aqui que ele muda as épocas e estações, ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, a qualquer momento, Deus pode, né, nós orando, clamando a Deus, Deus pode dar às pessoas que estudam, né, que estão nessa área aí, a saída, a vacina, um remédio, não sei. Mas mais do que isso, com respeito aos governantes, né, muitos preocupados com saídas ou entradas de governo, né, pessoas más querendo colocar fogo, né, no governo do nosso país. Mas nós sabemos que Deus está no controle.
É Ele que estabelece os reis, é Ele que dá, é Ele que destrona, Ele faz isso a qualquer momento. Nós precisamos então procurar entender isso, clamar a Ele em favor do nosso governo, para que o governo permaneça, né, sóbrio nesses dias e faça aquilo que precisa fazer. E que Deus repreenda todo o mal que queira investir, né, aproveitando a situação. Então, meus irmãos, vamos orar, né, vamos continuar orando, pedindo a Deus que Deus nos dê as saídas e não esquecermos, né, de louvarmos a Deus, ter um coração grato, né, e continuar em oração, porque Deus tem a saída, assim como deu a saída aqui para Daniel e os seus amigos, certamente Deus tem a saída para a sua igreja, para o seu povo e para o nosso país, segundo a misericórdia, a graça, o poder e a soberania dele. Amém? Que Deus nos abençoe.